Olá, bem-vindos ao podcast Motivo Musical. Meu nome é Gandhi Martinez e hoje eu recebo Silvio Manzani para o 7º episódio do podcast, que você pode ver pelo canal Eu Compositor. Aqui nesse espaço eu recebo pessoas que fazem músicas, que pensam música, que vivem de música, enfim, e sempre com um foco um pouco mais direcionado para pessoas que trabalham com criação musical. Então, o Silvio Manzani, ele é cantor, compositor e educador musical, licenciado e mestre em música pelo CEART, Centro de Artes da UDESC, Santa Catarina, onde atualmente é doutorando em música na linha de processos criativos, composição musical. Desde 2004, ele concilia a carreira artística com o magistério estadual. Em 2000, venceu o primeiro festival de música do Sesc Santa Catarina com a canção Bom Tempo, em parceria com o guitarrista Leonardo Garcia. No ano seguinte, lançou seu primeiro CD independente, Mistérios Combustíveis da Alegria. Em 2007, iniciou o projeto Música Independente para Crianças Inteligentes, que resultou no álbum infantil No Dorso do Rinoceronte. Em 2010, gravou seu segundo CD solo, Boa Pessoa, premiado pelo edital Elizabeth Anderle. Em 2011, a partir de 2011, colaborou com o Quinteto de Cordas Catarinense e o André Memari, lançando o EP Outras Pessoas, premiado pelo edital Petrobras Cultural. Em 2013, apresentou o recital Via Láctea em 20 cidades catarinenses, com sonetos da literatura brasileira musicados, e lançou o CD Das Inclemências Inevitáveis do Tempo, com poemas de Alquimar Santos. Em 2014, gravou o álbum infantil Outras Viagens no Dorso do Rinoceronte, em parceria com Emílio Pagotto. 2 anos depois, lançou a versão completa de Outras Pessoas e circulou com o show do disco infantil por várias cidades de Santa Catarina. No mestrado em música da UDESC, concluiu a dissertação Pierrot Lunaire e o Dante Negro, um ciclo de canções para voz e instrumento, concluído em 2021. Atualmente, no doutorado, desenvolve o projeto Madrigais Contemporâneos, música e poesia entre canto e fala. Mais recentemente, em 2024, lecionou a oficina Entre Canto e Fala no projeto Literatura Brasileira no século XXI, da Unifesp, São Paulo, e estreou o show infantil Teleco-Teco de Parquinho, em duo com o Marco Lorenzo, circulando por 7 cidades catarinenses. Silvio, é uma alegria, uma honra ter você aqui. Obrigado por ter aberto um espacinho na tua agenda, que eu sei que é bastante corrido, para conversar comigo. Seja bem-vindo. Obrigado, Gandhi. Vamos lá, vamos bater papo. Isso aí. Então, você tem um currículo gigantesco. Isso aqui é apenas um pequeno resumo, né? Você tem realmente uma trajetória aí bastante ampla. Mas eu queria começar nossa conversa, como eu geralmente inicio aqui com os convidados, que é tentando entender da onde surge essa vontade, né? Como é que você chega na música? Quais foram as suas primeiras experiências com música? Não sei, talvez na infância, na adolescência, até você realmente ter aquele momento e falar, não, eu vou trabalhar com isso, eu vou ser músico, vou ser compositor, enfim, essa linha aí. Então, não sei, Gandhi, a música, ela entra na gente quando a gente é pequena, pela família, pelos amigos, pelos meios de comunicação, né. Então, assim, no meu caso, especialmente, eu fui muito influenciado pela música que os meus pais ouviam, né. Minha mãe gostava de música brasileira, em geral, meu pai também, e a minha mãe gostava também de música clássica, ela gostava de ouvir orquestras, né. Então eu me lembro de ter recebido isso, e depois a música da mídia, né. Então, o meu interesse por música, ele já aparece, claro, desde da infância mesmo, né, de ouvir música infantil, assim, de ouvir, no meu caso,
pela minha idade, de ouvir Balão Mágico, né. Sim, Então, eu me lembro dessas coisas aí, né, e também de outras coisas que me foram apresentadas, assim, tipo, alguma música infantil um pouquinho mais antiga, que vem ali do, sei lá, de Arca de Noé, alguma coisa assim. Mas da minha idade mesmo era Rede Globo, né, era desenho infantil lá, da Balão Mágico, Trem da Alegria, e a música dos meus pais, né. Isso, o tipo de música que eu recebi, né. Minha mãe gostava, tanto minha mãe quanto meu pai gostavam de música brasileira em geral, assim, de Chico Buarque, Tom Jobim, né, alguma coisa de samba antigo, Demônios da Garoa, que meu pai gostava, Paulinho da Viola, né, é por aí. sim. Então, MPB é forte em casa, por conta dos pais. Sim, sim. Eu me lembro que, a MPB é muito forte, mas eu me lembro também, minha mãe escutava rádio e ouvia música internacional que entrava muito, né, esse repertório de um pop, um soul, uma canção pop americana, assim. Eu me lembro disso, assim, não me lembro muito das músicas, porque de fato eu também nunca me interessei muito por música, por canção internacional, apesar de receber isso, seja na TV, na mídia e também pelo rádio, assim, que a minha mãe ouvia. Meu pai era exclusivamente da música brasileira, né. Sim. Houve um momento ali que eu acho que a indústria musical americana entrou aqui, né, no Brasil fortemente mesmo, né? Tipo, as coisas deles vieram bastante aqui para o Brasil, né? Talvez nos anos 80 foi bastante forte, né? Mas talvez nos 70, não sei como é que é como é que funcionou isso. É nos anos 80 sim, teve um momento, mas, eu acho que são vários momentos, né. Você vai ter lá atrás já a chegada de alguma coisa do jazz, da música americana, aí depois você vai ter momentos de entrada da música latino-americana, né, do bolero, né. Isso Uhum. ainda acho que no período do rádio ainda ali. Uhum. Então você vai ter vários períodos, essa troca, entre a música de países diferentes, ela sempre aconteceu, e muito em função da da indústria fonográfica, né, porque coisas diferentes, né, para você ter, bastante produto para vender, basicamente era isso, né. Sim, A música entrando no ritmo, assim, de uma padaria, né, de um armazém, né, onde você tem bastante oferta de produto e tal. E o sim, rádio como veículo de divulgação, né, inicialmente, depois a televisão entrando nessa esteira também, né. sim. E nós, como cidadãos comuns, fomos impactados todos por isso, né? É. Mas e quando é que você chega assim ao ponto de falar, poxa, eu quero fazer isso? Foi em algum momento já na adolescência ou sei lá, na infância ou no início da idade adulta? Como é que foi essa sua trajetória? Então, eu pensando sobre isso, eu acho que os artistas que a gente conhece, né, que são apresentados pra gente pelos veículos de comunicação, a televisão, eles acabam alimentando na gente o desejo de responder, né. Então muita gente diz que, com uma certa razão, que a televisão, por exemplo, era um veículo, em que você era passivo, né. Você assiste e é passivo, era grande conversa, né, as pessoas assistem a TV, as pessoas não sentam para assistir TV, assistir novela, não dialogam mais, as famílias não dialogam mais, né. Mas a gente tem, as pessoas têm pelo menos algumas, elas respondem, né, respondem aos estímulos que recebem, tanto os positivos quanto negativos, né.
E hoje em dia a gente tem veículos aí de comunicação, como a internet, por exemplo, as pessoas respondem também hoje as pessoas também podem responder e também não dialogam, né. Mas Sim. assim, sem mudar de assunto, né, eu acho que é isso, é uma necessidade de responder, né. Eu não sei te dizer exatamente por que que eu segui esse caminho, mas eu comecei a estudar música, pedi para os meus pais para aprender um violão, né, aprendi lá algumas canções que interessante que eu aprendi as primeiras canções, assim, nem gostava muito das canções, assim, não era aquilo que eu gostaria de cantar, mas era o que eu precisava para aprender. Depois eu fui estudar um pouquinho de violão clássico, não sabia o que era violão clássico, e aprendi o que era violão clássico na aula com o professor. E aí eu me lembro que com uns 13 anos, 14 anos, alguma coisa assim, a primeira vez que eu pensei em ser músico não era para compor, pra fazer canção, né, era para era para ser um violonista de violão clássico, né. Então, aí depois eu comecei, nesse período mais ou menos ali com 13 anos, eu comecei 12, 13 anos, eu comecei também a compor canção, sabe. E e aí ficou aquilo assim, eu estudava violão clássico e compunha, música popular. E aí não estudava música popular, porque eu não tinha acesso. Naquela época ali era difícil também acesso, né, não existia internet, assim. Fui fazer depois quando eu me formei, eu fui fazer faculdade de história, né, porque eu não tive acesso a um bacharelado de violão, inicialmente, aí eu fui fazer faculdade de história, que parecia razoável com aquilo que eu gostava, assim, mas num primeiro momento que eu descobri que havia licenciatura em música, isso já aqui, né, em Florianópolis, eu abandonei o curso de história e fui fazer. Foi meio seguindo o instinto, assim, né, não tinha um plano, em casa não tinha músicos em casa para me dizer, assim, o que que é ser músico, né. Eu tive pessoas que me influenciaram no tipo de música, né, me apresentaram a música, né. Aí tem uma coisa que eu acho interessante, que eu me lembrei, meu pai faleceu em 2014, né, antes da Copa do Mundo. E aí eu estava conversando com ele já estava bem doente no hospital, e aí ele começou a lembrar de coisa, né, que é uma coisa normal, assim, que dessa fase, né. E aí ele disse assim: "Ah, quando eu era pequeno, eu ouvia no bar", o pai dele era dono de bar, aí tinha um fulano que tocava violão, aí ele tocava, assim, Sons de Carrilhões no violão, e aí ele tocava, aí ele lembrou o nome, não sei se eu vou lembrar agora, uma música do Dilermando Reis, que é bem Abismo de Rosas, e eu ficava ouvindo, porque todo mundo tocava aquelas músicas caipira e tal, e não sei o quê, mas ele não, ele pegava o violão e ele dedilhava, assim, o violão, isso o meu pai falando. E aí ele falou para mim assim: "Por isso que eu quis que você fizesse violão clássico". Aí eu escutei aquilo tudo conversar, mas eu pensei assim, eu não sabia que ele quis, entendeu. Ah, sim. Quando eu vi, eu já estava fazendo violão clássico, então eu não sabia que ele se interessou por isso, que ele influenciou. Eu não lembro como que eu achei esse professor, eu buscava as coisas. Mas acho que foi uma coisa do tipo assim, eu manifestei interesse, ou ele me apresentou, e ele falou, e eu fui atrás, e ele me levou. Então, assim, é interessante porque não é só o nosso sonho, né, parece que tem coisas que vêm de antes da gente. Sim. Poxa, eu não sabia que você tinha essa trajetória de violão clássico já tão cedo, né? Tão cedo na sua vida, né? E com Sim, certeza isso te ajudou muito depois como músico, enfim, como compositor, como tudo, né? sim, uma coisa que acontece, eu acho que como cultura,
musical, né? Junto Uhum. com aquela bagagem que eu recebi em casa e dei prosseguimento da música brasileira, de várias épocas e tal. Quando eu compunha, na maioria muitas vezes, como eu gostava, por exemplo, de bossa nova, meu pai era fãzão de João Gilberto, então ele tinha LP de João Gilberto e tal. Aí, e eu gostava também, então eu acho, isso é uma lembrança minha, eu acho que eu tinha um certo ouvido que queria fazer alguma coisa, um tipo de melodia, alguma harmonia que estava ali dentro da estética da bossa nova, um pouco mais elaborada harmonicamente e tal. Mas eu não conhecia, não tinha, eu não sabia. Então eu pegava o violão e ao invés de fazer aqueles acordes mais tradicionais, básicos, assim, para tocar uns acordes diatônicos mais simples, eu ficava, como eu tinha alguma habilidade com o violão, com os dedos, eu ficava inventando coisas que eu não sabia nem escrever, eu não conseguia escrever em partitura. Então eu criava lá uns acordes esquisitos, fazia uns dedilhados assim com o dedo caminhando de um jeito não tão comum, né, no acompanhamento. Então eu fiz as minhas primeiras músicas, elas têm muito disso. E eu demorei muito tempo para conseguir, por exemplo, terminar algumas delas, porque eu fazia uns pedaços e aí eu tinha lá um caminho melódico já definido e letra, mas eu não sabia o que fazer na harmonia. Então, quando eu entrei na aula na faculdade de música aqui, eu entrei, fiz a prova de teoria, passei facilmente, né, para entrar na licenciatura, mas era aquela coisa, eu sabia ler partitura, tinha uma boa leitura, conhecia a teoria básica, mas eu nunca tinha estudado realmente a harmonia. E aí os meus primeiros parceiros, meus primeiros colegas lá na faculdade, ajudaram eu a terminar as minhas primeiras músicas. Assim, muitas vezes, assim, ó, me lembro de algumas pessoas, bom, o Luiz Gustavo Zago, né, que foi um colega que apareceu lá depois, mas primeiramente o Léo Garcia. Então eu me lembro, morava no mesmo condomínio que o Léo Garcia, então às vezes eu ia lá no apartamento dele para perguntar, olha só, eu tenho esse acorde aqui, aí depois tananana, não sei o que eu ponho aqui, aí depois vai para cá. E aí o Léo falava assim, não, mas aqui você pode botar tal acorde, tal. Então tinha uns acordes que eu aprendi com o Léo, por exemplo. Né? Eu me lembro exatamente até qual acorde de qual música, por exemplo. Então é isso, esse caminho da música clássica para a música popular, ele sempre ficou na minha cabeça, sempre com um desejo de entrar na música clássica, mas assim, o que realmente eu vim me realizar como compositor foi na música popular, né? Sim. Isso eu vejo que acontece com bastante pessoas, não só que eu converso aqui, mas na minha vida, né, que eu conheço as pessoas. Comigo também aconteceu isso. A minha primeira experiência, minha primeira vontade foi ser pianista de música de concertista, né? Ouvir aquelas peças de Chopin, né, dos grandes pianistas e se encantar por aquilo, mas no fim acaba que a música brasileira e a música popular tomam uma proporção muito maior na vida e a gente segue por esse caminho, né? Mas essa sua maneira também de compor, seguindo, imagino que um senso estético, né? Um senso sonoro, guiando ali meio que mais, mais do que, como você mesmo falou, mais qualquer tipo de conhecimento técnico, né? As primeiras músicas, isso é muito interessante, cara. Isso é muito bacana. Eu não sei se você, claro, você conhece o Ricardo Pauletti, que acabou de terminar o doutorado ali na UDESC, né? Ele está Uhum. falando ele fala na tese dele sobre a relação da sinestesia, né? Do tato, enfim, e dos caminhos que a mão do instrumentista às vezes leva ele a compor algo naquele instrumento. E talvez isso tenha alguma coisa a ver com essas suas primeiras incursões, né, na, na composição, né? Que é meio isso, é meio tateando literalmente, né?
literalmente ali as coisas e indo por um senso estético musical instintivo, né? Era isso que eu fazia, colocava os dedos, ia ali com a arma, cantava alguma coisa e procurava o próximo acorde. Então, assim, a impressão que eu tenho, né, puxando pela lembrança, era isso, eu tinha uma coisa de experimentar e ver o que que soa, né, aí você fala: "Ó, interessante isso aqui". Mas tinha uma busca de um não sei o quê, então eu acho que é de alguma coisa que você já ouviu, né, então Uhum. você mais ou menos sabe aquilo que deveria ser, só que daí você fica procurando ali até você falar: "Opa, pode ser isso aqui". Mas aí no meio do caminho, às vezes, você acha uma outra coisa, terceira, que você não tinha pensado, que te abre um outro caminho, e aí você vai por ele, né. Mas é isso mesmo, é um tatear, né. Sim. E qual foi a época que você acha que você mais compôs canção? Assim, que você fala, não, eu fiz isso de maneira, sei lá, quase sistemática ou sistemática, sei lá, alguma coisa assim. Você estava focado mesmo, né, em fazer isso. Houve essa época e como é que era você fazer música nessa época? Sim, então, eu fiz muita música durante a faculdade, né, e muita música interminada, como eu te falei, porque eu queria uma coisa e não sabia resolver, especialmente na parte da harmonia. Eh, e aí eu fui devagarinho, estudando harmonia, aprendendo as coisas, olhando, né, e assim, eu sempre fui muito ansioso e às vezes eu não tinha muito essa coisa de preciso estudar isso para chegar naquilo, né. Eu sempre ia direto no meu objetivo. Então, por exemplo, essa coisa de ficar eu toquei muita música, bossa nova, as músicas que eu gostava quando eu ouvia, mas depois que eu resolvi que eu queria compor, eu perdi um pouco a paciência de tocar música dos outros, né. Eu ouvia ainda, estava acompanhando o que estava acontecendo, ou investigando músicas de outros autores do passado e tal, mas não de tocar, né. Então eu ficava muito isso eu acho um erro inclusive, um erro meu de formação, eu deveria ter tocado muito mais. Mas assim, eu fui aprendendo harmonia e fui devagarzinho deixando aquele processo de tatear, de inventar, que na verdade não é inventar, mas de formar coisas sem saber o nome e tal. Eu fui dando nome para as coisas que eu desenvolvi, mas nas composições na sequência, eu comecei a trabalhar com uma harmonia mais segmentada em acordes, tal como os compositores fazem mais normalmente, assim. E fiz bastante música nesse período. Eu tive uma oportunidade de gravar disco cedo, né, porque eu entrei na faculdade, aí eu no primeiro acho que no segundo ano, alguma coisa assim, eu participei de um festival, como você leu ali, daí eu ganhei, mas aí foi uma letra que eu fiz para uma música do Léo Garcia, né. Isso aí foi uma coisa também importante, porque eu teve um período que eu sabia que Chico Buarque, por exemplo, fazia letras para várias pessoas, e eu queria ter essa experiência, né. Então eu pedia para os colegas mesmo, me mandarem música para mim fazer letra, e eu fiz bastante coisa, assim. Depois eu tive um período que foi muito rico para mim, que foi o período que eu compus várias músicas em sequências para o André Memari, que foi bem interessante, porque ele me mandou várias coisas, assim, muito próximas, assim, e botar letra em música é um processo bem complicado, e eu sou muito obsessivo, então foi uma coisa que eu vivi aquele processo. Aí eu musiquei muita coisa, assim, sei lá, vamos te dizer aí, sei lá, umas 20 músicas que eu botei letra em para parceiros aí, eu tô chutando o número. E depois teve uma fase que eu peguei e meio que parei com isso, assim,
por falta de tempo mesmo, porque era um processo difícil, e aí eu me envolvi com outras coisas e fui perdendo a disposição, assim, para fazer, né. E esse aí foi uma outra fase também. Depois você vê que primeiro tentar fazer as primeiras canções, e fazer a letra, fazer música, esse foi o primeiro processo, depois foi um processo de encontrar parcerias, né. As parcerias, elas têm um papel interessante, porque elas já te conectam de alguma maneira com a sociedade, né, porque o teu parceiro é o seu interlocutor, ele também vai ouvir o que você fez, né, então mesmo que você não tenha um público, né, como compositor, você já está dialogando com outras pessoas, né. E e aí fiz essa fase, aí depois eu tive a fase de um tipo de parceria que me levou para uma outra coisa, que foi com o Emílio Pagotto, quando a gente começou a fazer música infantil, né. E essa fase ela começou quando eu estava terminando o curso, na faculdade de música, né. Porque e aí eu falei assim: "Eu vou trabalhar com educação", que é uma outra coisa que eu sempre quis fazer, sabe. A música ela é muito forte, ela é envolvente, né. Mas antes de querer ser músico, eu quis ser professor. E e aí eu pensei assim, eu podia juntar essas coisas, né. Aí conheci o Emílio é professor universitário, e aí pintou isso. E aí eu compus muita música infantil, parcerias e músicas solo também. Depois teve uma outra fase, que veio na sequência, que eu resolvi musicar poemas, mas não qualquer poema. Eu queria musicar poema antigo, porque eu queria tentar musicar poema, aqueles poemas com aquelas palavras esquisitas mesmo, com aquela linguagem que não se usa mais arcaica, e queria ver aquilo funcionar, né, como música, como MPB. Claro, isso tem uma origem, né, porque musicar poema é uma coisa que já se faz na MPB, né. As referências que eu tenho são o disco que foi feito pela Olivia Haime, chama acho que A Música em Pessoa, que são vários compositores que musicaram ali. Então tem Tom Jobim, que musicou o Trem de Ferro, que depois ele gravou no disco dele, que é o último disco dele, né, antes de falecer. Gilberto Gil musicou aquele poema do Manuel Bandeira, famoso "Eu Vou-me Embora para Passar", né. Aí Aliás, eu estou misturando as bolas, né, porque são 2 discos vamos corrigir aqui, a Olivia Haime produziu discos com poemas do Manuel Bandeira e um do Fernando Pessoa, estou me falando dos 2, né. Então eu queria fazer isso aí, e aí eu fiz muito, né. Eu fiz, sei lá, eu tenho acho que uns 40 poemas musicados, assim, coisas inéditas paradas ali. Mas porque nesse processo eu comecei a escrever sonetos também. Então, uma coisa que eu nunca quis fazer foi poesia. Escrever para mim sempre foi tentar fazer letra de música. E eu comecei a ler poema, como uma tentativa de aprender. Eu falei assim: "Como é que eu vou aprender a fazer letras?" Eu não sabia, eu só tinha estudado violão. Aí eu fui ler poema, falei: "Poema é parecido, vamos ver como é que é e tal". Fazer rima, escrever com cadência rítmica, né. Parece canção, mas é uma coisa completamente diferente, né, não a gente fala assim: "Ah, isso aqui é uma letra de música", vai lá botar música pra ver, né. Então É. eu mandei ver para esse processo, assim. Então aí acabei virando um sonetista, assim, nunca lancei livro, mas eu escrevo, volta e meia tô escrevendo, né, e fazendo música para soneto. Então eu tenho essas frentes todas, né, enfim. Sim.
Nossa, meu Deus, é bastante coisa, né, Silvio? Essa primeira, vamos por partes, porque todas elas me interessam e eu acho que interessa também as pessoas que escutam esse podcast, enfim, que vêm. Fazer letra para músicas, né? Músicas que algum parceiro te manda, ou que você mesmo às vezes pode fazer, né? Uma música e não coloca, né? Você, depois de ter feito tanto, né? Cada uma dessas tarefas aí que você me fala, depois de ter feito tanto, você tem algum tipo de técnica ou de, sei lá, como que você faz a abordagem, sabe? A primeira abordagem assim que você faz para fazer uma letra para uma música que já existe. Por exemplo, eu te mandei a música e você vai escutar lá. Tá lá só a levada, né, com a harmonia e a melodia. Talvez eu te fale alguma coisa. Olha, eu pensei que essa música pudesse falar de, sei lá, de um relacionamento que terminou. Ou não, olha, eu te mando só a melodia, só a música e você vai ficar o tema, né, ao seu totalmente na sua cabeça aí, né? O que você quiser escolher. Como é que você chega? Eu te mandei. O que você vai fazer? Você vai ouvir, obviamente você vai ouvir muito, né, aquilo, mas assim, para fazer a letra mesmo, para escolher as palavras para a coisa. Uhum. Eu acho que eu tentei muita eu experimentei muita coisa, tá. Então, assim, para você ter uma ideia, antes de ter parcerias aí com os músicos, colegas aí, eu cheguei até a fazer letra, fazer versão. Eu pegava uma música em inglês qualquer, que me interessava, e ficava botando a letra em português ali. Uma Então paródia. é, eu experimentei, porque era, né, então eu tentei fazer no começo eu fazia tudo meio junto. E aí depois eu vi, por exemplo, que eu me atrapalhava com a harmonia, como eu já falei. Então, eu falei assim: "Ah, não vou ficar perdendo tempo com a harmonia". Aí eu pegava e fazia a letra e a melodia, e depois eu voltava para tentar resolver a harmonia. E e aí nesse processo de resolver a harmonia, às vezes eu entendia que eu precisava mudar um pouquinho a melodia em alguma coisa ali. Então esse era um processo que veio depois que eu comecei a racionalizar, assim, eu vi que eu não conseguiria fazer tudo junto ali. Mas é uma coisa pessoal, porque tem gente que faz, né, junto e tudo bem, né. Bom, aí a questão de colocar letra em música. Então, eu tentei de tudo, por exemplo, às vezes a pessoa me entregava com uma partitura, e aí eu pegava ali o violão e ficava lendo a partitura e colocando letra. Tentei fazer isso, assim, e não que não tenha dado certo, só que é muito legal quando você tem uma gravação, né. Então você tem a gravação da música, e aí você ouve, bota fone de ouvido, vai cantando aquilo, vocalizando, e aí vai depois tentando, então porque daí as tuas tentativas de palavras para encaixar, de frases, elas vêm carregada da expressividade da música, né, ela é ou seja, você está num ambiente mais realista daquilo que vai ser o objetivo do texto que você está produzindo. A harmonia está ali soando, e aí você canta a melodia junto com a música, né, então você está num ambiente mais propício, né. Então aí eu percebi que valia a pena esse processo. Depois de uma certa fase de ouvir a música e conhecer, aí eu passava por um outro processo, que eu já conhecia a melodia de cabeça. Então às vezes eu pegava, estava num, sei lá, num ônibus ou na espera de qualquer coisa, um dentista, então você abre ali o caderno e vai completando, vai escrevendo, então você deixa um pouco.
Outro processo, obviamente, seria aprender essa música, tocar no violão, né. Eu acho que eu já fiz isso em algum momento, mas normalmente, quando eu faço a letra pra música, geralmente é uma experiência muito de estar ouvindo a gravação que o colega mandou, e e ir colocando as palavras ali, né. Sim, Experimentar é fundamental, porque, assim, a letra ela precisa soar e há implicações, né. Aquela sílaba, aquele fonema, se ele vai ser no agudo, se ele é no grave, o que que vem antes, o que vem depois, né. Porque os a entoação, ela é orgânica, né, fluida, então você tem que estar sempre experimentando para não adianta ter a palavra perfeita, mas ela não soa bem, né. O sentido pode ser ótimo. É por isso que muitas vezes a gente tem, por exemplo, canções lindíssimas cujo significado é muito vago, né. Parecem coleções de palavras bonitas, né. Alguns compositores já fizeram isso. E tem gente que fala em tom de crítica, mas há muitas coisas muito bonitas mesmo, feitas só com o som da palavra e a justaposição das imagens dos significados dessas palavras, né. Isso aí é aquilo que já os concretistas, né, os poetas concretistas já falavam lá nos anos 60, né. O verbivoco visual, né, o signo em todas as suas manifestações, né. sim. É, eu também me debato bastante com isso. Às vezes você tem uma palavra que dá certinho ali com a métrica, às vezes até rima, tá tudo certo, mas não é aquela palavra. O som da palavra não é para aquele momento, né, não é para aquele momento Sim. ali. E às vezes não existe outra palavra. É, E às exatamente, vezes você tem que desistir da frase, do verso todo, exatamente. porque não tem. Esse é um drama realmente, mas é um E, desafio gostoso. como é que você por exemplo, a entrevistada do episódio anterior foi a Yara Ferreira, né, sabe que ela uma grande letrista também, ela mora aqui em Uhum. Florianópolis, e ela pede aos as pessoas que mandam músicas para ela letrar, né, fazer a letra, que os músicos cantarolem sempre, não só toquem. E ela falou que um dos motivos é esse, que às vezes tem aí uma naturalidade que o compositor já imprime, né, nessas Uhum. vocalizações, nessas sílabas que não fazem sentido, mas que no fim podem sugerir caminhos, né, de palavras, enfim, né, de frases. Eu achei isso Sim, interessante. sim, porque isso acontece porque a melodia cantabile, né, a melodia ela tem inflexões rítmicas, né, não são só a gente fala assim: "Ah, são durações e alturas", mas na verdade são identidades rítmicas, que tem altura e duração, formam, né. E aí conforme você faz aquele sketch sing, né, você faz aquele monstro cheio de sílabas que não querem dizer nada, as identidades ficam mais claras. Você percebe o gesto, vamos chamar assim, que é um Uhum, gesto vocal, né. É aquela palavra que tem um apoio e que chama a sequência que vem a seguir e tal. E ali, muitas vezes você vem a palavra, então já aconteceu muito isso, eu me lembro especificamente do André Memari, porque ele me mandava músicas cantando. Algumas ele mandou com um instrumento, mas boa parte delas ele já fazia a melodia e, cantava, e aí fazia isso. Ele cantava colocando sílabas ali. E é impressionante como isso dirige a nossa a composição da letra. Não obrigatoriamente, mas muitas vezes os efeitos mais interessantes da música, a gente tem até dificuldade de suprimir aquele fonema, aquela consoante ou aquela vogal em determinado momento,
porque parece que aquilo ali é, na verdade, que fez a gente pensar na palavra. Sim. Pois é, isso é maravilhoso, né? Eu utilizo disso também bastante. Acho que é bem importante fazer isso. Mas você trabalha com temas, por exemplo, você deixa a, a imaginação fluir durante essa tua fruição da melodia, e aí sugere ali uma frase, e dali você, é como se fosse um novelo, né? Às vezes você começa com uma frase e aquilo vai desenrolando o tema a partir daquela frase, que você, na verdade, nem sabe o tema direito o que é, mas aquilo vai se desenrolando, ou você também tem essa outra abordagem de, não, esse aqui eu quero falar sobre esse tema aqui, e eu vou desenvolver esse tema aqui, porque eu acho que é o que essa música aqui pede. Então, no caso de colocar letra em música, eu geralmente estou aberto para o que vai acontecer, porque eu já tenho a limitação de estar trabalhando com uma melodia pronta. E aí é uma outra questão também. Normalmente eu me habituei a pegar músicas prontas de colegas e colocar a letra sem mudar, porque também isso é é um acordo feito com os parceiros, porque às vezes o cara chega para você e fala assim, ó, eu fiz isso aqui, mas aqui, ó, é linhas gerais, aqui tem harmonia e tal, se quiser estender a melodia ou mudar, fica à vontade. Muitas vezes eles fazem isso. Mas eu acostumei a trabalhar com músicas prontas, então eu não mudo nada. Isso foi o que aconteceu. Me mandaram coisas muito prontas, eu falei assim, caramba, isso aqui tem que soar assim. E eu, por influência também de outros autores que fazem isso, eu acabei fazendo assim. Então, é muita limitação para eu me limitar ainda mais. Então, eu deixo aberto, né? Só que, e aí o que acontece? Eu vou fazendo trechos, palavras, pequenas frases, às vezes aparece lá na parte B, aparece umas ideias de letra interessantes, mas aí lá na parte A também tem algumas ideias e não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí eu vou deixando a coisa tomar corpo. E muitas vezes eu tenho que abandonar uma parte, eu tenho que desistir, falar: "Pô, isso aqui tá muito bacana, mas não tem nada a ver com a outra, que tá legal também, então, joga fora aquilo lá e eu vou seguir por aqui". Então, e aí a ideia do que está acontecendo ali, às vezes eu vou ter mesmo a ideia, sabe aquela, assim, a ideia do o sujeito o eu lírico que está por trás daquilo ali, ele só fica claro para mim, às vezes, na metade da letra. O ponto de vista dele, o que é que ele está falando, onde é que ele vai chegar, né. Às vezes não, às vezes quando eu estou fazendo os primeiros versos, eu não sei ainda a história, não sei como é que vai concluir, porque, como eu falei, não adianta eu me limitar, eu tenho que estar aberto para o que vai acontecer de bacana, né. Mas eu já mas quando eu estou ouvindo a música, eu já sinto alguma coisa, pode ser uma coisa lírica, por exemplo, pode ser de amor, assim, sob certa perspectiva, e sempre quando eu ouço a música eu estou sentindo aquilo, né. Então aí eu tenho já uma ideia desse eu, mas às vezes não tem mesmo. Uhum. É, e o contrário, Silvio, como você falou, né, você já fez bastante o contrário, que foi pegar em poemas e musicar os poemas, né? E também é uma tarefa bem árdua, né? É bem difícil de fazer. Você tem alguma técnica, algum passo a passo? Passo a passo é muito difícil, né? Uhum. Seria fácil se tivesse, seria bom se tivesse, mas é muito difícil. Eu acho que no fim só existe uma técnica que é a tentativa-erro, né, essa é a única que existe, né. Mas assim, ah, você perguntou antes e eu acho que eu divaguei um pouco e não respondi objetivamente qual que é o meu processo principal. Ah, Então, sim. assim, principalmente, eu faço as letras primeiro, Ah, que é olha uma só. coisa
E é interessante que, assim, o Luiz Tati, por exemplo, é um cara compositor, que estuda canção e tal, ele tem até uns artigos que ele diz, assim, que normalmente se faz a música primeiro e a letra depois. A maioria das pessoas fazem isso. Aí eu leio essa opinião, ele já falou isso várias vezes, e eu não me reconheço naquilo ali. Então, assim, ou ele está falando de uma coisa muito específica do meio que ele viveu, dessa música, dessa MPB que ele estuda, né? E claro, são os nossos grandes ídolos, né? Ou eu sou um ET. Mas, mas o que, que acontece? É que no meu caminho, quando eu senti que eu tinha dificuldade com a harmonia, e como eu falei, vou resolver primeiro aqui a melodia e a letra. Então, assim, não é absolutamente verdade que eu faça a letra primeiro. Eu faço letra e melodia primeiro. E a harmonia, eu sempre tenho mais ou menos uma ideia do que é, mas eu não boto a mão no violão. Eu só vou botar a mão no violão quando a letra está do jeito que eu quero, quando já tem começo, meio e fim. Então, esse processo de construção me levou para uma coisa que tem consequências musicais. Porque, por exemplo, a oralidade, a qual é a palavra mesmo? Eu falei oralidade, mas assim, essa coisa da música como discurso, da melodia discursando, falando, ou seja, essa relação entre fala e canto, ela fica muito mais pronunciada, porque eu tenho a letra pronta, né. Então é natural que isso acaba tendo consequências lá no final. Mas eu acabei me decidindo sem querer, fui levado a isso, pelo meu processo, pela minha dificuldade e um jeito de eu pular etapas ou me guardar para depois eu resolvo isso. Então, ah, você perguntou qual seria o caminho, né, para você pegar um texto. Da mesma maneira como você faz a música, a melodia, você tem que ouvir e você tem que cantar para incorporar um pouco aquilo e aí poder dizer alguma coisa ali, você tem que falar, você tem que cantar aquele texto, você tem que entender a retórica daquele texto, aonde está o clima, sentir isso como. Muitas vezes eu falo o texto, muitas vezes, diferentes maneiras, e canto, improviso. Eu canto aquele texto de improviso. Então, bom, quando eu comecei a musicar os sonetos, eu tinha também um projeto específico, que era, eu queria musicar o poema como se eu estivesse lendo o poema. Ou seja, eu não queria fazer refrão, eu não queria fazer necessariamente parte A, parte B, eu queria cantar o poema como se estivesse declamando. Isso aí era o meu projetinho, né. Então eu fazia assim, eu pegava o poema e cantava ele, e saía cantando. E muitas vezes o que acontece quando você faz isso? Você esbarra, né, de repente chega um momento ali, o poema dá uma quebra e te passa a rasteira e a tua melodia dá uma quebrada feia, né. Mas nesse processo de fazer várias vezes isso com aquele poema, em algum momento vai cristalizando. Então, por exemplo, eu musiquei acho que uns 12 sonetos do Cruz e Souza. Então eu ficava com os livrinhos do Cruz e Souza e levava para lá e para cá. Às vezes quando eu tinha um tempo eu abria para ler, mas eu ficava meio que murmurando, assim, imaginando aquilo lá cantado. Às vezes eu até fazia um negócio assim, ó, essa letra aqui podia ser uma coisa meio Djavan. Tem um clima aqui, umas imagens simbolistas, né, assim, às vezes parecia um clima de Djavan, assim, vou imaginar um Djavan, que daí eu tentava imitar o Djavan, como se fosse o Djavan cantando aquilo ali. Então eu fazia esses experimentos, vou fazer um sambinha aqui, e aí ficava tentando encaixar aquilo. Nesse processo, muitos dos poemas eu já tinha a melodia deles antes de ter harmonia.
Ou seja, no fundo, se tratava do mesmo processo de composição de quando eu faço a letra. Faço a Sim. letra, trabalho a música, e aí tem uma terceira etapa que é específica do meu processo, que outras pessoas obviamente devem fazer isso, né, ou o Tati tá certo, eh, que é can e eu escrevo a letra cantando. Então, assim, por exemplo, eu tenho uma série de sonetos, eu já até musiquei acho que uns 2 ou 3, mas eu tenho, sei lá, uns 40, 50. Quase todos eles eu fiz falando e cantando. Alguns deles eu nunca fiz música, nunca fiz porque, tipo, o meu interesse não era fazer música com eles, era exercício de poesia mesmo, eu queria sentir que eu sei fazer soneto. E aí eu fazia. Aí quando eu largava o terminei, eu guardava na gaveta e nunca tinha música. Muitos deles, eu olho para eles e lembro a música que era, em linhas gerais, assim, o que que eu cantava quando eu estava fazendo. Outros tantos, eu não lembro nada. Mas eu sei de uma coisa que todos eles são facilmente dá para colocar música, porque eles são muito orais. Assim, de maneira que eu ainda não talvez um dia eu invista na coisa de realmente fazer um livro de poesia e tal, isso não está descartado. Mas é que o que acontece com esses poemas é que eles têm um valor muito grande sonoro, eles soam bem, muito mais do que como exercício de poesia, né. Então, assim, é como se eles são poemas, mas eles são poemas feitos por um compositor de canção. Então, assim, aquilo que eu considero valoroso na hora de definir, não, vai ser isso aqui, está muito na ordem da oralidade ou da melodia, né. Então, talvez um poeta de livro mesmo, ele vai olhar para aquilo e ele não vai ver tanto valor, porque eles estão numa outra viagem, né. Pelo menos eu sinto isso, né. Mas como eu também não circulo tanto pelo meio dos poetas, assim, e tal, eu não saberia te dizer o que que vão achar, né. Caramba, cara, isso é muito, muito interessante. Nunca ouvi falar de ninguém que faz isso. Poema já cantando uma melodia. Muito interessante. É, os repentistas, os emboladores, de alguma maneira fazem isso, né. Eles têm, de certa maneira, alguns padrões melódicos que já estão na cabeça bem sedimentados, né, e aí o trabalho deles é sempre, Sim. mas, assim, realmente eu de fato eu não conheço também muita gente, sabe. Mas assim, eu acho que isso, seria até uma boa pesquisa, né, mas tem que caçar as pessoas. Poxa, cara, uma coisa vem à minha mente, assim, várias coisas, mas assim, isso que você falou do Tati, eu gosto bastante também do Tati, né, como todos os compositores de canção aí do Brasil, né. E eu também vou por essa onda do Tati. Eu sou já mais comum, que é eu faço geralmente primeiro a música, né. Porque eu me garanto mais como músico do que como letrista. Eu acho que parte mais disso, né. E eu prefiro ter uma música que eu falo eu geralmente falo assim, que se sustente em pé primeiro só a música, que eu consiga tocar, por exemplo, piano solo com ela, né, e ela se sustente, seja uma música interessante por si só, e aí depois eu coloco uma letra, né, e aí vai ter mais uma camada ali de significado, enfim. Eu penso geralmente assim. Mas se eu fosse fazer primeiro a letra, que aconteceu pouquíssimas vezes, e principalmente se eu não fosse pensar na harmonia, e eu fosse tentar fazer uma melodia já, sem pensar na harmonia necessariamente,
provavelmente eu cairia em locais, sabe, que não seriam tão interessantes se eu tivesse fazendo com o meu instrumento e tentando conscientemente sair um pouco de uma fórmula que eu mesmo me coloque, ou perseguindo uma estética que eu esteja querendo através da harmonia. Eu ia fazer melodias muito mais simples. E no teu caso, eu vejo que as tuas músicas não têm nada de simples, eu digo a música mesmo, né? As tuas músicas, elas são super elaboradas em todos os sentidos, melódico, harmônico e a letra. Então, poxa, isso para mim é uma coisa muito interessante, porque eu provavelmente não conseguiria fazer isso, né? Assim, ter essa riqueza em vários aspectos, como você faz na sua música, começando pela letra e já tentando fazer essa melodia sem uma base harmônica ou tentar desenvolver essa base harmônica, né? Eu acho o seguinte, primeiro, se você tem um desempenho vocal, uma capacidade ali desenvolvida, treinada, de cantar e fazer uma coisa cromática, fazer saltos, experimentar com a voz, né? Então, eu acho que isso é um pouco eu desenvolvi. Então, mesmo sem o instrumento, eu consigo criar com a voz, né? Eu acho que esse é um primeiro fato, porque pode ser um limitador, por exemplo, para um instrumentista que não canta muito, né? Que canta um pouquinho ali e tal. Mas assim, se a pessoa tem um desempenho vocal, ela pode, mesmo sem instrumento, ela pode criar coisas interessantes. O outro, né? Tô falando do meu ponto de vista, né? Desse ponto de vista que a gente está analisando aqui. Mas o outro elemento também é que, como eu já falei, eu faço a melodia e o que importa não é exatamente a palavra ou o ritmo exato que eu estou fazendo, mas é o contorno geral. Aquele mesmo contorno geral que eu fiz, eu posso fazer 3 ou 4 harmonias diferentes ali. Você sabe bem como um cara que estuda harmonia, que harmoniza bem no piano, tudo, e toda harmonia, toda melodia vai se encaixar numa harmonia. No máximo, você levando meio tom para cima, meio tom para baixo. Uhum. Então, quando eu digo que eu já boto música antes, não significa que ela não pode ser encaixada numa outra harmonia que eu vou criar depois. Então, quando eu tô daí, eu levo aquilo para o instrumento e começo a cantar, aí realmente entra esse outro processo do instrumentista, que vai trabalhar com aqueles gestos ali do violão e tal, e de repente fala assim: "Putz, caramba, aqui, ó, se eu fizer esse pedalzão aqui, mudar aqui e tal, mas a melodia". Aí a melodia você empurra um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, ou eventualmente troca um pouquinho o ritmo, ou alonga, ou às vezes a melodia fica exatamente igual, mas aí você só alonga um pouco mais as notas, e daí já encaixa, né. Então acho que é isso. Primeiro, uma coisa natural do compositor levar o processo criativo para sua zona de conforto, né. A zona de conforto é o instrumento que você toca, os ritmos que você domina, as temáticas que você tem mais afinidade, porém a questão de criativa, de você você precisa ter um certo, como é que eu vou dizer a palavra? Um certo incômodo de buscar sair daquilo, né, de experimentar, de eu sinto, é um outro assunto também, não sei nem se a gente vai ter tempo para falar sobre isso, mas, assim, eu sinto que eu busquei muito sair da zona de conforto na hora de produzir melodias, especialmente, porque eu tinha muito medo de plagiar. Então, às vezes, eu fazia uma melodia, assim, sabe aquele basiquinho que a gente aprende, né, que é assim, trabalha com graus conjuntos, faz os saltos ali na hora certa, assim, tá, tá. Aí se eu fazia assim meio, eu falei: "Putz, isso aqui parece, talvez tenha alguma coisa que já tenha sido feita". Aí eu pego e já meto um salto de sétima logo de cara e no final, entende. É como se eu fiz uma melodia aqui e ela assim, ela tá assim meio que todo mundo já deve ter feito isso aí.
Aí eu fazia de propósito, eu deformava a melodia, assim, com cantos, buscando umas coisas diferentes. É claro, né, que eu nunca me preocupei que eu tinha que fazer alguma coisa dentro de um determinado estilo, para um determinado público, né. O meu estilo de composição era muito uma coisa de fazer e, sei lá, se der certo, beleza. Eu não estava fazendo pra propaganda, né, para o mercado, né. Aí já é outro papo, né. Então, Silvio, Uhum. você tem uma experiência, né, grande com composição para o público infantil, né? E eu gostaria de saber como é que você iniciou isso e se tem alguma diferença entre compor música, como você está dizendo, né? Música que são as músicas que surgem, né? São músicas de invenção, assim, total, e uma música que você tem um público, né? Você tem ali um universo que você tem que respeitar, tem que contemplar ele, né? Como é que funciona isso? Tá, eu vou tentar, para responder a tua pergunta, eu vou contextualizar bem rapidinho, né. Eu comecei, como eu falei lá no início, fazer música infantil pensando no meu projeto educativo. Eu ia ser um professor de música, então eu queria juntar as coisas, eu queria continuar com a composição viva na minha vida, né. E, então, eu pensava como ferramenta pedagógica, mesmo sem pensar. Então, quando eu conversei com o Emílio para a gente começar a fazer música infantil, né, ele me abriu a cabeça para que eu saísse desse pensamento de música como educação musical, né, com esse pensamento pedagógico. Ele falou assim: "Vamos fazer música para entretenimento", né, pensando naquilo que já tinha sido feito de música para crianças na indústria fonográfica, né. Mas não aquela música mais, de mercado, mais, né, música de programa infantil, assim, e sim pensando naquilo que o Vinícius de Moraes já tinha feito, né, que o Chico Buarque tinha feito, Toquinho, né, outros autores aí, né. Então, esse trabalho, basicamente, é o compositor conversando, dialogando com a criança, mas é uma criança que pode ser a criança interior dele. Então, nesse momento, a gente é muito interessante, porque compor para criança, para mim, é o momento que eu tenho mais liberdade. Eu me livro dos meus próprios preconceitos. Então, por exemplo, sabe aquele estilo musical que não é muito a tua praia, você nem gosta muito, você, né, você nem conhece direito, mas aí você fala assim: "Ah, vou fazer", aí pinta aquela ideia, sei lá, por exemplo, eu não sou um compositor de reggae, mas eu já compus uns 2 reggae para o infantil. Porque para mim, eu não estou preocupado com essa militância estética. Eu tô buscando um efeito, que é um efeito, assim, meio surreal, né, que tá ligado ao universo infantil, né. Eu tô brincando de música meio que sem preconceito, então eu posso fazer qualquer coisa, no sentido de abraçar qualquer ideia, né. Claro, então a gente fez muita música, eu e o Emílio tem muitas coisas até bastante elaboradas, assim, umas coisas ligadas a uma linguagem até mais jazzística, sabe, cheia de acordes, assim, com melodias difíceis, que são coisas, assim, que, eh até eu tinha dificuldade de tocar na época, assim. Mas depois que a gente isso foi quando a gente lançou o primeiro CD. E aí depois desse CD, que foi lançado em 2007, no Dorso do Rinoceronte, a gente começou a fazer show, né. E aí a gente começou a descobrir que, por exemplo, tinha uma coisa interessante, que eu achava que a gente podia ter um repertório, assim, para crianças menores, aonde a gente ia fazer uma coisa mais simples mesmo, mais, né.
E a gente podia ter um repertório, assim, com as letras mais elaboradas mesmo e tal, mais instigantes, assim, musicalmente, pudesse ser para crianças já alfabetizadas e tal. Aí a gente descobriu que a gente ia fazer show, ia o pai, a mãe, a avó, o filho adolescente, que já ia obrigado, o de 8 e o de 3. Então você não tem como fazer repertório, entende? E se você fizer uma música muito simplesinha, às vezes você vai agradar ali o de 3, o de 4, o de 5, o adolescente vai ficar de cara emburrada, né? Então a gente percebeu algumas coisas e que daí foi moldando o meu repertório. Assim, em geral, eu comecei a fazer músicas mais ritmicamente mais envolventes, de letras mais diretas e tal, buscando uma criançada menor, né? E muitas vezes a gente faz isso. Então, quando tem um repertório, quando tem um público assim maior, a gente coloca umas canções assim um pouco mais elaboradas de letra. Quando o público é muito pequeno, a gente vai para umas coisas mais sensoriais e mais diretas, assim, né? Então a gente foi aprendendo a lidar com isso, assim. Mas em geral, eu posso dizer que a experiência de compor música infantil, ela é uma experiência libertadora. Eu acho que talvez não seja para qualquer um, né, que tem esse estado de espírito e tal, mas ela renova até mesmo o meu processo das outras composições, porque eu descubro coisas lá que depois eu posso levar para o repertório adulto, né? Sim. E nesse caso de composições para esse público infantil, as temáticas também elas surgem naturalmente ou você tem às vezes alguma temática que você queira falar especificamente e então você faz uma letra, uma música para aquilo? Que, bom, as últimas composições que eu fiz, que é um repertório que eu tenho trabalhado agora nesse show que chama Teleco Teco de Parquinho, né? E essas músicas, boa parte delas eu fiz para um musical. Então teve uma rede de hotéis que faz atração para crianças lá e tal. E aí eu fiz, no intervalo de algum tempo, eu fiz 2 musicais, onde eu compus as canções, e aí eu tinha até os personagens demarcados, eram animais, né, tipo, coruja, lagarto, então eu fiz música tema para esses personagens, né. Então a brincadeira era sempre poética em torno do animal, né. Então eu acabo trabalhando muito obsessivamente em cima dessa sequência, porque daí depois eu fiz várias de animais, e aí já comecei a fazer fazendo outras também, tipo sobre Lara, sobre tartaruga, né? E a gente pega as características ali dos animais e vai criando algumas coisas interessantes, né, a respeito das características dos animais, meio naquela linha de antropoformizar um pouquinho, assim, faz algumas leituras da do ser humano, né, da socializa, da característica social do ser humano e aplica, né, entre os animais e tal. É uma coisa que todo mundo trabalhou com criança eventualmente faz, né? E sobre temas, também tem temas também, né? Então, eu e o Emílio, a gente fez alguma coisa pensando não necessariamente na característica, como é que eu vou dizer, alegre da música infantil, né? Porque a música infantil, em geral, ela é alegre, né? Mas a gente fez algumas coisas pensando em reflexão, em refletir, né? Então, por exemplo, eu tenho uma música que se chama Tô Triste, e ela é uma reflexão sobre a tristeza, feita sob o ponto de vista de alguém que está olhando, comparando a própria tristeza como se fosse um passarinho na gaiola.
Então a música ela é engraçada de uma maneira, porque ela tem uns efeitos interessantes, né? Que dão algum humor, mas ela fala sobre a tristeza. O Emílio, por exemplo, tem uma canção que se chama O Nada, e é uma canção filosófica, simplesmente, e que não deixa de ser uma brincadeira infantil, porque quando a gente é criança, quem nunca parou para pensar o que é o infinito, o que é o nada, mas não tem nada depois do nada? Então a letra é basicamente isso, né? Ela faz uma reflexão sobre o nada. O Emílio também tem uma música que está, nossa, eu estou falando das do Emílio, mas que estão no repertório, que a gente já tocou, né? Que é uma menina que está em casa e ela mora no apartamento e ela não tem com quem brincar e tal, então ela tá com tédio. E aí ela tá falando assim do ponto de vista de quem tá com tédio. Então, assim, a gente experimenta também. E é interessante porque a música infantil, como eu te falei, dá essa abertura. Porque a criança, se por um lado ela também, assim, se não chama a atenção dela, ela não liga. Mas ela não tem também preconceitos muito. Ela tá ali para receber as coisas sempre de um jeito aberto, né? Então, assim, é incrível como às vezes a gente faz as coisas e fala, meu Deus, isso aqui não vai dar certo. E dá, porque as crianças em geral são bastante generosas. Sim. E como é que funciona um show desses, Silvio? Eu nunca fui em nenhum show de música infantil, eu não tenho filhos, né? Vocês fazem só com música? Vocês, não sei, tem um cenário, tem pessoas que fazem outras coisas além de, sei lá, dança, alguma coisa assim? Como é que funciona esse show? Então, quando a gente começou, primeiro a gente fez o disco, né? E depois a gente falou, bom, vamos tocar esse disco, né? E aí quando a gente foi fazer os primeiros shows, rolou um pânico, porque assim, como é que a gente vai fazer para segurar a atenção das crianças 40 minutos, né? Então foi um aprendizado, e nesse aprendizado a gente começou a entender que, tipo assim, se colocar 3, 4 canções com letras grandes, meio lentas, assim, e tudo, em algum momento a gente vai perder, porque a atenção é diferente, você tem, como eu falei, tem públicos diferentes, né? Então a gente foi aprendendo algumas manhas, assim, ó, vamos apresentar uma canção mais complexa, assim, mais assim e tal, mais para o começo, porque aí a cabeça ainda está mais fresca, mais descansada. Aí na segunda parte do show a gente começa a buscar mais ritmo, né, para levantar a parte sensorial. Então a gente foi aprendendo, né, a lidar. Mas outra coisa, nesse processo de entrar em pânico, né, a gente pensou assim, tá, mas então e se a gente botar uma roupa diferente, se a gente fizer um cenário bonito, se a gente chamar sei lá, de repente alguém do teatro para fazer alguma coisa, né? Eu me lembro que tem um amigo, Roberto Gorgatti, que é do teatro, e ele é até bonequeiro, faz boneco. E eu falei assim, pô, você podia vamos fazer uma coisa. E ele muito sincero, um dia ele olhou para mim, ele foi assistir o show, ele falou assim, cara, não precisa nada. Eu falei assim, pô, mas eu queria botar no teatro. Você não precisa, cara. As músicas já são boas, é isso aí. E ele me desanimou completamente, assim, de fazer. Eu lembro que eu fiquei até assim, não quer fazer, não quer, né? Não quer, aí não quer dizer que não, e aí me convencendo. Mas depois eu entendi que não precisava nem nada. Porque não é que não possa ter outras coisas, teatro, projeção, dança. É arte mista, né? Como é que fala? Arte total, né? Tudo bem, vale. Mas o que ele quis dizer para mim, e que depois eu fui entender, é que o que eu fazia era canção. E o que eu queria mostrar para as crianças eram as minhas canções. Se eu colocar teatro, projeção, fogos, eu vou diluir a atenção para outras coisas.
e a canção vai virar uma trilha sonora de várias das outras coisas que estão acontecendo. Se a proposta é essa, tudo bem, não tem problema. Mas não era a nossa proposta. A nossa proposta foi assim: olha, eu vou cantar uma música aqui para você, né? E aí a gente descobriu, assim, de um jeito, por tentativa e erro, que a gente tinha que dialogar com as crianças. Então, coisa mais primária do mundo, do tipo assim, eu tenho uma música lá que é Sopa de Mosca, ela chama Sopa de Mosca. E aí a gente fala assim: gente, agora me deu uma fome agora. Tal se a gente comer alguma coisa? Aí o Marco fala assim: tem sopa. Eu falei: sopa? É, sopa de mosca. Eu falei: sopa de mosca? Aí as crianças já fazem assim: cara, vocês querem sopa de mosca? Vamos servir aí. Ah, eu não quero, eu quero. Aí sempre tem uma que diz: eu quero, né? Então esse pequeno diálogo no começo, que a gente tem que aprender também ao time, né? Que serve de costura entre uma canção e outra. Outra coisa que a gente descobriu também, já foi uma coisa natural, é que às vezes se você tem uma temática, né, nós estamos falando de bichos, animais, então aí é mais fácil costurar, porque a próxima canção é de animal também, né. Então a gente vai fazendo essas costuras, e aí quando a coisa está meio, elas começam a perder um pouquinho a concentração, aí você chama atenção com, sabe, terminou a música e você fala, a gente tem do primeiro CD a suíte do parque de diversões, que daí tem uma música que é um anúncio do parque de diversões chegando na cidade, e aí depois tem os brinquedos, roda gigante, carrossel, carrinho de bate-bate, montanha-russa, trem fantasma, cada brinquedo é uma canção, né. Então, por exemplo, isso aí a gente fala do parque chegando na cidade, faz umas perguntas para as crianças, elas respondem. Aí eu falo que quem responder certo vai ganhar ingresso para os brinquedos, né. Aí, quando chega nos brinquedos, eu falo: "Ó gente, só que é o seguinte, esse parque de diversões aqui não é um parque de diversões de verdade, é um parque de diversões da imaginação". Aí elas fazem: "Ah". Então, na verdade é isso, é só mesmo um timezinho para pular de uma canção para outra, né. Com algumas brincadeiras, às vezes fazendo uma perguntinha, né, que daí você puxa o público de novo, né. Mas assim, há públicos e públicos. É impressionante, assim, com criança. Há aquele público, às vezes, que você vai e tá todo mundo quietinho, assim. Aí você fala: "Meu Deus, levaram um monte de bronca em casa, né, e estão com medo de se mexer". Aí tem aquele outro público que você vai e que se quando você vê, tá no palco, puxando os fios, né. Então, assim, mas uma coisa, para concluir, que eu acho muito engraçado, porque, assim, eu nunca fui um artista de palco, de fazer muito show, né, de ter uma carreira, assim, e tudo, mas as sensações que eu já vivi tocando para criança, para plateia cheia, às vezes para escola, aí é muita criança, é a sensação de ser um astro, eu tive tocando para criança. De dar autógrafo depois do show. A gente estava comentando sobre sobre o início, aquilo que dá vontade, por que te deu vontade de ser músico, etc e tal, né, que a gente recebe de outra e a gente quer responder, né. E é interessante que, terminou o show, e aí isso aconteceu muitas vezes nesses anos. Aí alguém, às vezes um pai chegou e falou assim: "Ó, tira uma foto com a gente. Ó, a fulana quer um autógrafo", né. Imagina, autógrafo, né, eu nem lembrava que isso existia ainda, mas é uma experiência bem gratificante. Poxa, Silvio, que bacana, cara. Muito legal. Ó, a gente já está na 1 hora e quase meia aqui conversando, cara. Eu gostaria que você Maravilha. falasse, né, para as pessoas aqui onde é que a gente pode encontrar o teu trabalho, né? Que depois eu deixo aqui na descrição do vídeo, sites, teu perfil em redes sociais, qualquer coisa que você achar que
que ajude a pessoa a encontrar teu trabalho, pode falar que depois eu deixo aqui embaixo. Uhum. Bom, ultimamente, né, eu parei um pouco de tocar e depois da pandemia eu voltei agora para fazer o show infantil, né. Em termos de gravação, eu tenho alguns trabalhos, né, então eles podem ser encontrados em todas os streamings. Eu também tenho algum CD para vender, hoje em dia raramente alguém quer CD, mas eu aprendi também nos últimos tempos que tem gente que faz questão do CD ainda, né, e é raro, mas tem. Então, os CDs eles estão comigo mesmo, e aí é só o contato direto em rede social. Mas para ouvir, tem acho que uns 4 álbuns, e se procurar pelo meu nome, né, Silvio Mansani, ou No Dorso do Rinoceronte, que é o trabalho infantil, vai achar as gravações. Eu, no momento, estou na produção de um novo site, né, então isso vai demorar um pouquinho ainda, mas eu acho que em breve, quando eu lançar também meu novo trabalho, que deve sair ano que vem, aí acho que vai estar mais, o site vai estar de pé novamente. Maravilha. Afinal, não é fácil fazer tudo isso daí e fazer um doutorado junto, né, Silvio? Silvio tá fazendo doutorado aí, fazendo um monte de coisa, não é para qualquer um. É muita coisa. Eu fiz o mestrado durante a pandemia, aliás, nós fizemos o mestrado durante a pandemia, né, Gandhi? E depois o doutorado, estou fazendo o doutorado ainda, e eu tenho que agradecer muito a uma figura especial, que é o nosso Acácio Piedade, que me orienta, né, me orientou no mestrado e também no doutorado, e que possibilitou essa oportunidade para mim de estudar e refletir sobre o processo de composição, porque se não fosse ali essa oportunidade ali na UDESC, eu acho que seria muito difícil para mim fazer, eu teria que fazer a pesquisa numa outra área e tal. Então isso para mim tá sendo muito rico. Limitador por um lado, como você falou, por questão de tempo, mas também, assim, muito enriquecedor, né, de poder refletir, escrever sobre o próprio trabalho, inclusive compor coisas novas, numa área que eu não domino, né, que eu me sinto bem iniciante, mas que é aquilo que eu sempre quis fazer mesmo, fazer coisa diferente, assim. Aliás, falando em fazer coisas diferentes, eu acho que é muito importante a gente frisar uma figura aqui, Gandhi, Hermeto Pascoal. Ah, O Hermeto sim. Pascoal o Hermeto Pascoal, por exemplo, ele não é uma figura, se você perguntar para mim assim: "Ah, que influenciou do início", não. O Hermeto Pascoal ele vem depois, muito depois para mim, já na faculdade, eu fui conhecer Hermeto, assistir show do Hermeto e tal. Mas o Hermeto, ele é uma figura, na qual, assim, eu não é que eu me reconheça, eu não sou parecido com o Hermeto, mas eu reconheço o processo inquieto de composição, de compositor, o cara que quer fazer diferente e quer fazer do jeito dele. O Hermeto é um grande exemplo, assim, para ser estudado. É um cara que tem uma consciência profunda, porque todo mundo fala assim: "Pô, é um bruxo, doidão, faz o que quer, faz". Não, o Hermeto, ele transformou ele mesmo num personagem. Ele é aquele daquele jeito ali, mas ele fez aquele personagem, com todo o conteúdo que vem da origem, o conteúdo étnico, a origem dele, né, a aparência dele, ele soube colocar isso no palco, transformando isso num personagem. A gente não inevitavelmente, todos nós nos tornamos personagens de nós mesmos, quando a gente trabalha com a nossa imagem, quando a gente trabalha com performance, né. E o Hermeto é um grande exemplo. Assim,
eu espelhei o Hermeto em vários momentos. Tá entrando uma luz aqui. Ah, sim, tranquilo. É. Tranquilo. Mas eu espelhei o Hermeto em vários momentos, sabe? Não na música especificamente, mas também na música. Quando eu abri o calendário do som pela primeira vez, assim, ele falava assim: uma música em todos os tons maiores. E aí ele pegava lá todos os acordes maiores, os 12, e fazia lá uma combinação usando os todos. Sabe? Então, assim, uma coisa do lúdico, né? Do desafio, né? Então, assim, fazia tempo até que eu não escutava Hermeto, aí agora ele resolveu ir embora, né? E aí eu entrei num processo de esquisito, de luto, né? Luto por uma pessoa que não, que eu nem conheço, é, então naturalmente eu não sentiria falta da convivência nem nada, mas que é um luto, parece que é um luto de irmão, né? Porque é um compositor, é um irmão mais velho, assim, né? E inclusive nesses dias eu compus um cordel, escrevi um cordel falando, né, sobre o Hermeto. Depois mais para frente eu até de repente eu vou colocar no Instagram, assim, mas que eu fiz com o objetivo de fazer alguma coisa depois. Um cordel, uma espécie de ode ao Hermeto Pascoal. Sim. O Hermeto, meu primeiro contato com o Hermeto foi na adolescência. Meu pai comprou o calendário do som. Eu não sei em que ano saiu, mas isso deve ter sido ali nos anos 2000 ali. Meu pai comprou, meu pai é músico também, né? E ele Uhum. comprou e tal. E aquilo ficava lá em casa, e aí essa figura mítica já estava. Eu não sabia nem que música que era, porque eu não sabia nem ler partitura direito, e muito menos Uhum. daquele jeito lá, Aham, e aqueles aham, passarinhos, tudo desenhado e tal. Mas já vinha uhum, aquela figura na capa, assim, né? Aquela uhum. figura mítica, assim, do Hermeto e tal. Aí depois, mais velho, eu fui conhecer. Então, não, ele realmente é um figura que era único mesmo, né? Sim. Vira Eu Hermeto, musiquei, eu botei letra em coisas do calendário, calendário de som. Só caramba. que eu nunca usei. Inclusive eu devo ter perdido. Talvez ache se eu. Foi mais como exercício naquele processo que eu te falei lá no início, de pegar Sim, coisas prontas e como exercício. Às vezes eu não tinha letra não tinha música de algum parceiro na época, eu estava fissurado nesse processo. Aí eu pegava alguma coisa, o calendário foi uma das coisas que eu usei. sim. Tem um pianista, se não me engano, é paraibano, que ele está gravando o calendário. Uhum, É o Aná Barreto, aham, um grande pianista, um pianista super jovem, muito, muito bom. Ele está gravando uma versão lá dele do calendário. E você sabe que o Hermeto ele tinha uma carta em que ele liberava os direitos, né? Então, sim. provavelmente você pode usar, com certeza ele ficaria feliz se alguém fizesse letras, não se incomodaria de jeito nenhum, provavelmente. Eu eu tenho uma experiência engraçada com herme com essa carta. Agora eu não me lembro se foi no Facebook, acho que foi no Facebook, ou se foi no Orkut, mas eu acho que foi finado Orkut, mas foi acho que no Facebook. Lá atrás, né, no início do acho que do Facebook mesmo, eu estava fuçando acho que no site do Airbnb. E aí eu achei essa carta lá. Aí eu achei muito curiosa a carta, né. E aí eu peguei e escrevi, assim, ó, Hermeto faz isso, nã e postei a carta, né. E assim, e viralizou. Eu nunca tinha visto uma postagem minha viralizar, aliás, nunca viralizou tanto, eu acho. Chegou a ter coisa assim, tipo de 50.000, 100.000 compartilhamentos do meu post. Eu acho que ninguém tinha feito, né, ainda, assim, não tinha circulado na rede isso, né, e era uma coisa genial, né, eu libero para todo mundo, aí todo mundo, aquele espírito Sim, espírito libertário da internet, assim, né, sim, e sim. foi bem interessante. O que prova, né, quer dizer, o grande sucesso,
dessa imagem, desse personagem que ele construiu, mas que é uma imagem que carrega muito conteúdo, né? Porque não é só não é só um personagem, assim, vazio, né, tem muita música, né. Sim. Eu conheci ele pessoalmente em 2010, tive o prazer. Fui receber ele Massa. num hotel e depois participei de um workshop. Ele estava ainda com a esposa dele, a Aline Moreno, né? Morena, não sei. É, sim. Na Aham. época. Foi bem bacana. Pô, Silvio, Massa. obrigado, cara. Obrigado por ter aceito participar, né? Desse nosso episódio, nessa conversa. Para mim é sempre um prazer conversar contigo, sempre aprendo muito, realmente. E muito obrigado por ter participado. Obrigado, Gandhi, um abraço para você e um abraço para todo mundo que depois vai assistir aí nossa conversa, tomara que aproveite, né, alguma coisa, e estou sempre à disposição. Valeu, Silvio. Então, para vocês que ficam aí, obrigado por terem assistido a mais esse episódio com o Silvio Manzani e fiquem ligados, porque daqui a pouquinho a gente continua aí com outros convidados. Até mais.